E se eu te dissesse que existe uma semente mais poderosa que o salmão contra a inflamação? E você provavelmente ignora ela no supermercado? Imagina descobrir que a semente que a tua avó usava para temperar o pão, aquela que tu provavelmente ignoras no supermercado ou usas em pouca quantidade sem saber o que estás a desperdiçar, tem mais ômega 3 do que um prato inteiro de salmão selvagem do Atlântico. Sim, leste bem, mais ômega 3 do que o peixe que o mundo inteiro elogia como o rei das gorduras saudáveis. E o melhor de tudo, ela custa uma fração do preço e está disponível em qualquer mercearia ou loja de produtos naturais. Mas antes de te revelar qual é essa semente mágica, preciso de te contar a história de uma mulher que mudou completamente a sua vida graças a ela. A Dona Maria tinha 58 anos e acordava todas as manhãs com uma dor tão intensa nos joelhos que mal conseguia sair da cama. Ela descrevia a sensação como se tivesse vidro partido dentro das articulações. Tinha ido ao médico várias vezes, tomado anti-inflamatórios, feito fisioterapia, e mesmo assim a dor voltava sempre. A inflamação crônica estava a destruir a sua qualidade de vida. Ela deixou de dançar, deixou de passear com os netos, deixou de fazer as caminhadas matinais que tanto amava. A vida dela tinha se transformado numa batalha diária contra a própria dor. Foi então que a filha dela, nutricionista, lhe sugeriu uma mudança alimentar simples. Uma adição pequena, barata e poderosa à sua dieta. Em menos de 6 semanas, a Dona Maria voltou a dançar. Não estou a exagerar, 6 semanas. E a única mudança significativa que ela fez foi adicionar uma colher de sopa desta semente à alimentação diária. Agora vou te explicar exatamente o que aconteceu no corpo dela e por que isso faz todo o sentido científico. A semente que estamos a falar é a semente de linhaça. Mas espera, antes que digas, já sei o que é isso, e continues a ignorá-la como tens feito até agora. Preciso que fiques aqui, porque o que a maioria das pessoas não sabe sobre a linhaça vai mudar completamente a forma como tu a vês. A linhaça não é apenas uma semente saudável. É uma das fontes vegetais mais concentradas de ácido alfa-linolênico, que é o ômega 3 de origem vegetal. E os números são simplesmente impressionantes. Numa porção de 100 gramas de linhaça, encontras cerca de 22 a 23 gramas de ômega 3. O salmão, que toda a gente conhece como o campeão do ômega 3, tem em 100 gramas cerca de 2,2 a 2,6 gramas de ômega 3. Ou seja, a linhaça tem aproximadamente 10 vezes mais ômega 3 do que o salmão. 10 vezes. Isso não é uma diferença pequena. Isso é uma revolução nutricional, escondida numa semente minúscula, que muita gente tem na despensa e usa de vez em quando, sem perceber o que realmente está a segurar nas mãos. Mas por que o ômega 3 é tão importante para a inflamação e para as articulações? Vou explicar de uma forma simples. O teu corpo tem 2 tipos de processos inflamatórios. Tem a inflamação aguda, que é aquela que acontece quando te cortas ou torces um tornozelo. É necessária, é temporária, é útil porque ajuda o corpo a curar-se. E depois tem a inflamação crônica de baixo grau, que é silenciosa, persistente, e que está por baixo de praticamente todas as doenças modernas. Artrite, artrose, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, e até doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. A inflamação crônica é como uma fogueira dentro do teu corpo que nunca apaga completamente. E o ômega 3 é um dos extintores mais eficazes que a natureza nos deu para combater essa fogueira. Quando consomes ômega 3 regularmente, o teu corpo produz compostos chamados resolvinas e protectinas. São moléculas anti-inflamatórias naturais que o próprio organismo fabrica a partir do ômega 3. Essas moléculas vão literalmente às articulações, reduzem o edema, diminuem a produção de citocinas pró-inflamatórias e protegem a cartilagem do desgaste prematuro. É por isso que a Dona Maria sentiu diferença em 6 semanas. O corpo dela começou a produzir as suas próprias substâncias anti-inflamatórias, em maior quantidade porque finalmente tinha a matéria-prima para fazê-lo. Mas a linhaça não é apenas ômega 3. E aqui começa a ficar ainda mais interessante. A linhaça é também uma das fontes mais ricas do planeta em lignanas. As lignanas são compostos fitoquímicos com uma capacidade antioxidante extraordinária. Tens de imaginar os antioxidantes como soldados que protegem as tuas células do estresse oxidativo, esse processo de envelhecimento acelerado que destrói tecidos, danifica o ADN e contribui para a inflamação. A linhaça tem até 800 vezes mais lignanas do que outros alimentos vegetais. Isso é um número tão absurdo que muitos investigadores ficaram incrédulos quando os primeiros estudos foram publicados. 800 vezes mais não é um erro tipográfico, é ciência. E ainda há mais. A linhaça é rica em fibra solúvel e insolúvel, o que significa que alimenta as bactérias benéficas do teu intestino. E aqui entramos num território que a ciência moderna está a explorar com entusiasmo crescente. O intestino não é apenas um órgão digestivo, é o segundo cérebro do teu corpo. Tem mais neurônios do que a medula espinal. Produz mais de 90% da serotonina do teu organismo e tem uma ligação direta com o sistema imunitário. Cerca de 70% do teu sistema imune está no intestino.
Quando o intestino está inflamado ou desequilibrado, isso reflete-se em inflamação sistêmica no corpo inteiro, incluindo nas articulações. A fibra da linhaça alimenta o microbioma intestinal, mantém o equilíbrio das bactérias benéficas, e isso reduz a inflamação de forma indireta, mas muito poderosa. Agora quero falar-te de algo que a maioria dos vídeos sobre linhaça nunca menciona, e que é absolutamente crucial para que ela funcione no teu corpo. A forma como consomes a linhaça faz toda a diferença. Se estás a comer a semente inteira, aquelas sementes pequenas e lisas que passam pelo teu sistema digestivo sem serem processadas, estás a perder quase todos os benefícios. O teu corpo não consegue quebrar a casca dura da linhaça inteira. Ela passa pelo intestino praticamente intacta, sem libertar o ômega 3, sem libertar as lignanas, sem entregar nada do que prometeu. É como ter um cofre cheio de ouro e não ter a chave para abri-lo. A chave, neste caso, é moer a linhaça. A linhaça moída, também chamada farinha de linhaça ou linhaça triturada, tem os seus nutrientes completamente biodisponíveis para o teu organismo. A diferença na absorção entre a semente inteira e a semente moída é enorme. Alguns estudos sugerem que podes absorver até 6 vezes mais nutrientes quando comes a linhaça na forma moída. E há outro segredo que poucos sabem: a linhaça moída oxida rapidamente quando exposta ao ar e à luz. Isso significa que se comprares a farinha de linhaça já pronta e a deixares na despensa aberta, em pouco tempo, o ômega 3 dela vai oxidar e transformar-se em compostos que não apenas não têm benefício, como podem ser prejudiciais. A forma correta de consumir linhaça é comprar as sementes inteiras, guardar num frasco escuro e fechado no frigorífico e moer apenas a quantidade que vais usar nesse dia. Podes usar um moinho de café, um processador de alimentos ou um pilão. Esta informação simples pode ser a diferença entre sentires ou não sentires os resultados que esta semente promete. Quanto deves consumir por dia? A dose mais estudada nos ensaios clínicos é de 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia, o que equivale a cerca de 10 a 20 gramas. Esta quantidade fornece entre 2,3 e 4,6 gramas de ômega 3, uma dose anti-inflamatória significativa e dentro dos limites seguros para a maioria das pessoas. Podes adicionar ao iogurte, à aveia, a batidos, a sopas já fora do lume, a saladas, a pão caseiro, ou simplesmente misturar num copo de água. O sabor é suave, ligeiramente a nozes, e não interfere com praticamente nenhum alimento. Voltemos agora à ciência das articulações, porque isto é fascinante. As articulações são revestidas por uma membrana chamada membrana sinovial, que produz o líquido sinovial, esse fluido que lubrifica e protege a cartilagem. Quando há inflamação crônica, a membrana sinovial fica espessada, produz citocinas inflamatórias como a interleucina 1 e o factor de necrose tumoral alfa e começa a destruir a cartilagem de dentro para fora. É exatamente o que acontece na artrite reumatoide e na artrose. Vários estudos mostram que o ômega 3 reduz a produção dessas citocinas inflamatórias na membrana sinovial, o que diminui o edema, melhora a mobilidade e protege a cartilagem do desgaste. Um estudo publicado no Annals of the Rheumatic Diseases mostrou que doentes com artrite reumatoide, que aumentaram o consumo de ômega 3, reduziram significativamente a necessidade de medicação anti-inflamatória. Não eliminaram completamente a medicação, mas precisaram de menos. E isso é clinicamente relevante. Há também um aspecto hormonal nesta equação que pouquíssimas pessoas conhecem. A linhaça é rica em fitoestrogênios, especificamente as lignanas que já mencionei. Esses fitoestrogênios têm uma estrutura química semelhante ao estrogênio humano, mas funcionam de forma mais equilibrada no corpo. Para as mulheres na menopausa, quando os níveis de estrogênio caem drasticamente, isso tem um impacto direto na saúde das articulações. O estrogênio tem propriedades anti-inflamatórias naturais e protege a cartilagem. Com a queda hormonal da menopausa, muitas mulheres experimentam um agravamento súbito das dores articulares. As lignanas da linhaça podem ajudar a modular esse desequilíbrio hormonal de forma natural e segura, oferecendo um suporte fitoestrogênico suave, que ajuda a manter a saúde articular durante essa fase de transição. Não estou a dizer que a linhaça substitui o tratamento médico da menopausa. Estou a dizer que é um aliado nutricional poderoso, que a maioria das mulheres desconhece completamente. Para os homens, as lignanas também são benéficas. Têm sido associadas a uma redução do risco de cancro da próstata e a um melhor equilíbrio hormonal, sem os efeitos negativos que alguns erroneamente associam aos fitoestrogênios masculinos. A ciência é clara neste ponto. As lignanas da linhaça são seguras tanto para homens como para mulheres, e os seus benefícios anti-inflamatórios são transversais. Existe ainda outro benefício da linhaça que vai além das articulações e que vale a pena mencionar porque tem tudo a ver com inflamação sistêmica: a saúde cardiovascular. A inflamação crônica é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. O ômega 3 da linhaça ajuda a reduzir os triglicéridos no sangue, diminui a viscosidade do sangue, melhora a função do endotélio vascular, essa camada de células que reveste os vasos sanguíneos, e tem um efeito modesto, mas consistente, na redução da pressão arterial. Um coração mais saudável significa uma circulação melhor.
E uma circulação melhor significa que os nutrientes chegam mais facilmente às articulações e que os resíduos inflamatórios são removidos mais eficientemente. Tudo está ligado. Agora tens de saber também aquilo que a linhaça não é. Não é um medicamento. Não é uma cura milagrosa. Não vai resolver em 3 dias aquilo que o teu corpo levou anos a desenvolver. A inflamação crônica é o resultado de um estilo de vida, de alimentação inadequada, sedentarismo, estresse crônico, sono insuficiente, excesso de açúcar e gorduras trans. A linhaça é uma peça poderosa de um puzzle maior. Se adicionas linhaça à tua dieta, mas continuas a comer ultraprocessados, a dormir mal e a não fazer exercício, os resultados vão ser muito limitados. Mas se a linhaça faz parte de uma mudança genuína de hábitos, o impacto pode ser transformador, como foi para a Dona Maria. Aqui está algo que a maioria das pessoas nunca esperaria ouvir sobre esta semente. Existe investigação a sugerir que o consumo regular de linhaça pode ter um impacto positivo na saúde mental. O cérebro é composto em grande parte por gorduras, e o ômega 3 é um componente estrutural fundamental dos neurônios. Estudos epidemiológicos mostram correlações consistentes entre baixos níveis de ômega 3 e maior prevalência de depressão e ansiedade. A teoria é que o ômega 3 reduz a neuroinflamação, a inflamação no tecido cerebral, que está associada a perturbações do humor. Não estou a dizer que a linhaça trata a depressão. Estou a dizer que um cérebro com os blocos construtivos que precisa funciona melhor, e que o ômega 3 é um desses blocos. Cuidar das articulações e cuidar da saúde mental pode, afinal, começar no mesmo lugar, naquela colher de sopa de linhaça moída de manhã. Vou deixar-te com uma reflexão final que pode surpreender-te. Durante décadas, a indústria alimentar gastou milhões a promover suplementos de ômega 3 em cápsulas de óleo de peixe. O mercado global de suplementos de ômega 3 vale dezenas de bilhões de dólares por ano. E enquanto isso acontecia, uma semente que existe há mais de 6.000 anos, cultivada pelos antigos egípcios, usada pelos gregos, referenciada em textos médicos medievais, estava a ser ignorada, porque não havia ninguém com interesse comercial suficiente para promovê-la. A linhaça não tem um lobby poderoso, não tem uma empresa multinacional a financiar campanhas publicitárias. É barata demais para ser lucrativa como produto de marketing. E talvez seja exatamente por isso que continua a ser o segredo mais bem guardado da nutrição anti-inflamatória. A Dona Maria não precisou de gastar dinheiro em suplementos caros. Não precisou de seguir uma dieta complicada. Não precisou de consultar um especialista dispendioso. Precisou apenas de informação. A informação correta no momento certo. E foi isso que a transformou de uma mulher que mal conseguia sair da cama para uma avó que dança com os netos. A informação é a ferramenta mais poderosa que temos. E tu acabaste de receber uma das mais valiosas que existe em matéria de saúde articular e controlo da inflamação. Começa hoje. Uma colher de sopa de linhaça moída. Dá ao teu corpo a matéria-prima de que precisa para se defender, para se reparar, para se proteger. As tuas articulações vão agradecer. O teu coração vai agradecer. O teu cérebro vai agradecer. E em 6 semanas, quando começares a sentir a diferença, vais lembrar-te deste vídeo e perceber que às vezes as soluções mais poderosas são as mais simples e as mais acessíveis. E por falar em soluções simples e poderosas, no próximo vídeo vou revelar-te algo que vai chocar-te ainda mais do que o que acabaste de ver. Existe uma raiz comum que a maioria das pessoas usa apenas como tempero na cozinha, que tem sido comparada em estudos clínicos ao ibuprofeno na sua capacidade de reduzir a dor inflamatória, e sem os efeitos secundários gastrointestinais dos anti-inflamatórios convencionais. É algo que provavelmente tens na tua cozinha agora mesmo e que nunca imaginaste que poderia funcionar como analgésico natural. Não vais querer perder isso. Se este vídeo te abriu os olhos sobre algo que não sabias, faz uma coisa muito simples agora mesmo. Carrega no botão de subscrever e ativa o sino das notificações para não perderes o próximo vídeo. E se conheces alguém que sofre de dores nas articulações, de inflamação crônica ou que simplesmente quer cuidar melhor da saúde de forma natural, partilha este vídeo com essa pessoa. Pode ser a informação que muda a vida dela. Deixa também o teu like. É um gesto pequeno para ti, mas enorme para ajudar este canal a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. Até o próximo vídeo.